Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seguros Pode, Só Não Pode Ficar Sem. Um programa pensado para descomplicar o mundo de seguros para você, com Claudemir Mack e Rebeca Gabriele. Olá, ouvintes, Seguro Pode, só não pode ficar sem. Mais um episódio da série aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Seguros Pode. Estamos retomando com um assunto extremamente importante para vocês, onde nós falamos no nosso primeiro episódio sobre seguro de automóvel nos desastres naturais, onde a gente traz a situação que você pode se envolver em caso de um acidente com alagamento, inundação e outras causas, né? Então, contem com a gente aqui para a gente seguir com esse programa que vai ser muito importante para você e vai trazer uma pessoa muito especial. É isso mesmo, Claudemir. A gente hoje vai muito além, né? A gente trouxe uma figura aí do mercado de seguros que está à frente de uma das maiores seguradoras, né? Então, assim, e aquilo, não à frente de tudo, à frente de um segmento, que é a Porto Serviço. Então, eu vou dar uma lida aqui na mini bio, porque é bem grande, é mini, mas de mini não tem nada, tá? Então, hoje a gente vai ter o prazer de contar com o Marcelo Sebastião, um executivo que está aí no mercado há apenas 38 anos, pouquinho, né, quase nada. E é aquilo, ele é formado em comércio exterior na Unisal e também pós-graduado em gestão empresarial pela FEI. Ele atuou em diversos segmentos da área de seguro antes de ir para Porto, e é aquilo, está há 34 anos só no Grupo Porto. Atualmente, né, ele está à frente da Porto Serviço, focando em estratégias para modernizar o atendimento e também, além de tudo, garantir a sustentabilidade da operação. Marcelo, só tenho que te agradecer. Fizemos um pedido. Marcelo é um grande amigo, um grande companheiro aí de longa data. Até porque, né, eu também lá, os meus longos 40 anos de mercado, nada mais, nada menos, Pouquinho. conhecer pessoas como ele. Pessoa fantástica, que a gente conhece há muito tempo e que com certeza vai agregar muito valor ao nosso programa, justamente por conta do tema que a gente vai conduzir. Então, quando nós fizemos esse primeiro programa com esse tema sobre desastres naturais, a gente se preocupou em mostrar para o consumidor final, né, mostrar para o ouvinte como funciona, né? Como funciona essa história, né? Qual é a estratégia que as companhias têm, o que acontece do lado de lá, né? E muita gente não vê isso, né? Nós, como corretores de seguros, nós que estamos no mercado, a gente sabe, mas o consumidor não. O ouvinte que está ali não sabe, e a gente vai fazer com que ele saiba qual a estrutura que hoje uma Porto Serviço tem, que é do Grupo Porto Seguro, para fazer esse atendimento. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Rebeca. Olá, Claudemir. Olá, ouvintes. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo Seguros Pod, Obrigada. um importante meio de comunicação e de esclarecimento aos consumidores e auxílio aos corretores, para que possam levar sempre um produto com toda a transparência, com toda a clareza e o principal, numa linguagem simples para todo qualquer consumidor que minimamente precisa comprar um seguro. Sim, Marcelo, vamos começar então com uma perguntinha aí para falar. Já falamos pouco sobre você, mas vamos falar mais um pouquinho. Como é estar à frente da Porto Serviços? Bom, Claudemir, longa jornada aí que atuamos cuidando dessa parte de seguros. E estar à frente da Porto Serviço, em primeiro lugar, é cuidar das pessoas. A Porto, com o seu jeito de ser e todo o cuidado é Porto, a gente sempre se preocupou em colocar as pessoas em primeiro lugar. Portanto, numa situação de assistência, seja ela residencial, seja ela para o automóvel, de qualquer natureza, a nossa primeira preocupação é saber se o cliente, se a pessoa está bem. E aí cuidar, né, do salvamento e da segurança dessa pessoa e depois a gente dar continuidade ao processo do atendimento e todo o desdobramento que é necessário. Mas a Porto Serviço ela veio de uma história de um pouco mais de 30 anos de assistência 24 horas focada só em seguros para automóvel e depois residencial
e foi ampliando para outras carteiras até chegar hoje no modelo de oportunidade de vender serviços avulsos para, inclusive, quem não é cliente Porto. Legal. E o corretor, inclusive, pode contar com a venda de serviços tanto avulso dos emergenciais quanto serviços de conveniência, que a gente também tem feito para a venda tradicional. Tá, e Marcelo, quais são então os tipos de desastres naturais, que comentando sobre o nosso programa anterior, que você tem visto impactar os clientes e qual é o volume que gera de atendimento por conta desses desastres? Os mais comuns, todo assim muito conhecidos, são os alagamentos, decorrente de fortes chuvas, às vezes uma não tão forte, mas uma concentração de tempo muito grande, um dia, 2 dias, 3 dias, para uma região que já sofre com alagamento. A parte de vendaval também ela afeta, porque tem queda de árvore, tem consequentemente a queda de muros e outros que também caem sobre veículos e outras situações. Chuva de granizo, que é um pouco menos comum, mas a gente Uhum. tem vivenciado nos últimos anos, o que em outros países é muito comum, chuva de granizo, ela ataca, né, e atinge carros, destrói veículos. Então nós, temos situações já no Brasil que também envolvem granizo, né. E, essa parte do vendaval que também contribui para o processo, de dano elétrico, aonde realmente tem um acionamento para reparos, de eletrodoméstico, a própria residência fica sem energia, né, a partir da energia externa já ligada, às vezes tem uma dificuldade com um disjuntor ou com outro item que precisa ajudar para conectar a energia da casa, tá. Então esses são os mais comuns. E é claro, né, que num dia normal, nós, na Porto Serviço, fazemos aproximadamente 13, 14 mil serviços por dia. Metade em Pouquinho. automóvel e metade nas residências. Então, por dia assim, são várias visitas somado aí nesse montante. E quando nós temos dias de alagamentos, né, em que tem chuvas mais intensas, eu só vou falar só das chuvas, em média aumenta 30%, Nossa, 35% os atendimentos. Quando nós temos alagamentos, e aí são coisas mais intensas, mais gravosas, como o vendaval, esses pode chegar a 70% de aumento num único dia, meu Deus. né. Então, se isso for numa segunda-feira, principalmente, onde já tem uma concentração de atendimento maior, Maior, é natural que esses serviços eles aumentem 70, 80% meu só Deus. no automóvel. Então, nós temos que mobilizar uma rede, fazer todo um processo aí de complementar para poder atender todas as necessidades. Certo. Marcelo, uma outra pergunta, até porque, assim, eh, sou cliente Porto também, sou cliente Porto e já usei recentemente, nunca tinha acontecido, tive uma situação de vendaval no litoral, tive um destelhamento e a Porto Seguro sempre muito eficiente, a gente sabe disso. Diante dessa eficiência da Porto, a gente sabe que tem todo um trabalho por trás. Você poderia contar um pouco sobre esse trabalho? Porque a Porto, a gente sabe, se destaca pela agilidade nos processos, por tudo isso. Qual é esse trabalho que vocês desenvolvem lá para, na hora de uma situação dessa, né, de crise, né? O que vocês fazem para que isso seja muito rápido? Tá. Bom, considerando que nós falamos aqui com o consumidor em geral, eu acho que um ponto de destaque importante para trazer é que seguros é só com corretor de seguros. E na nossa empresa, o corretor é para sempre. Então, todo o contrato, né, de seguros, ele precisa objetivamente passar por um profissional qualificado, que é o corretor de seguros. Na verdade, consideramos ele até como um consultor. Na Porto, são mais de 45 mil corretores cadastrados e que produzem algum tipo de negócio. Portanto, todo o trabalho feito é em prol dos produtos, né, que nós temos para seguros e assistências em geral, e agora, como nós também atendemos outros mercados, varejo, montadoras e outros públicos, nós também nos adaptamos para isso. Então, todo o trabalho da Porto Serviço é para entender a necessidade do cliente. Então, imagine que eu vou atender clientes de uma montadora que tem muitos carros esportivos. Então, eu tenho que preparar a rede para ter todo o equipamento para que um veículo esportivo baixo consiga subir na plataforma sem com que tenha qualquer tipo de dano.
assim como também eu tenho que cuidar dos profissionais em situações de alagamento. Como eu disse inicialmente, a gente cuida da vida. Então, vamos pegar, por exemplo, aquela ocorrência no ano retrasado no litoral norte, né, onde nós tivemos todo um trabalho, uma rede toda dedicada, foram mais de 60 profissionais, levamos vários veículos, moto aquática, Unimog, que é um carro 4x4, anda até 1 metro de água na altura do veículo, os marruás, que são veículos também que têm força, tração para acessar locais de lama, de alagamento. No Rio Grande do Sul, aquelas chuvas, nós levamos mais de 100 profissionais, aproximadamente 80 veículos, entre guinchos, serviços, né, de automóvel, a parte de serviços residenciais, motocicletas, picapes e as motos aquáticas e também os botes salva-vidas, aonde nós treinamos e todos eles têm a habilitação para conduzir a moto aquática, né? São aprovados por lei para poder conduzir as motos aquáticas e tem treinamento de salvamento de pessoas. Então, eles acessaram diversas vias das cidades lá de Porto Alegre e regiões próximas da grande Porto Alegre, aonde eles passavam e primeiro tirando as pessoas das residências. Algumas não queriam sair. E aí a gente cuidava para que elas pudessem, olha, você está seguro? Então está no segundo andar? Sim. Então a gente cuidou para, junto com a Defesa Civil, levar alimento, levar água, assim por diante. Então o nosso trabalho de preparação na Porto Serviço é, primeiro, treinar, reciclar. Nós temos uma escola de prestadores, que a gente chama de Casa dos Prestadores, onde nós treinamos eles para diversas situações, desde remoção de veículo. Nós temos espaço que tem todo um sistema de encanamento que eu simulo desentupimento, simulo toda a parte de dano e curto, falando de energia, limpeza de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado, para que, de fato, a gente tenha um prestador preparado. E o que é mais importante, ele também passa por um treinamento de comportamento. Como que ele lida quando ele chega numa situação? Muito Porque importante. muitas das vezes, ele chega primeiro que o socorro de ambulância Sim. ou a polícia militar, dependendo da situação, ele está muito próximo. Então, às vezes, Uhum. ele chega primeiro que todos esses, né? Então, ele tem que ajudar as pessoas. E aí ele, claro, dentro daquilo que ele pode fazer, ele tira do local de risco. Um carro quebra numa avenida muito movimentada. Não pode reparar carro em vias movimentadas. Então, ele tem que socorrer. Primeiro, ele salvaguarda a pessoa e Uhum. depois ele vai lá fazer a retirada do carro. Quando ele chega numa casa que a gente tem algum tipo de problema, um dano elétrico, às vezes tem uma pessoa que depende de um respirador. Então, o trabalho dele é de acelerar a solução para poder deixar aquele respirador funcionando, né? Então, o nosso cuidado é com a pessoa e, por consequência, aquilo que foi vendido, seja pelo nosso parceiro, seja pelo corretor de seguros, seja por N outros meios e até a compra individual, avulsa, inclusive para quem não é cliente Porto. Sim, inclusive, os seguros ele surge aí como um solucionador de problemas, né. A gente trouxe algumas imagens aqui sobre a questão das principalmente dos desastres naturais que houveram, né, no Rio Grande do Sul, e acho que não teve uma pessoa que não percebeu a mobilização da Porto como um grupo todo, em prol desse desastre que, assim, afetou milhares de pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente vê, o serviço sendo feito de forma efetiva e não apenas pensado no patrimônio, mas sim nas pessoas. Bom, então, Rebeca, assim, e Claudemir, é muito importante mostrarmos essa situação, porque eu posso dizer que eu estive lá pessoalmente, quando nós encaminhamos esses mais de 100 profissionais, os veículos. Na mesma semana, eu tive a oportunidade de ir até a região e acompanhar a montagem, o auxílio à Defesa Civil, ao todo o trabalho do governo do estado. E o que é mais importante destacar, nós estivemos lá para atender a população gaúcha, Sim, não independente dela ter ou não o seguro seguro. conosco. Então, nós fizemos desde serviço de montar, ajudar a montar aquela estrutura, onde ficaram os animais que ficaram recolhidos, as pessoas com os médicos e todo o atendimento médico, bem como também toda a parte de resgate de veículos ao longo dessa jornada. Nós ficamos lá aproximadamente 48, 50 dias trabalhando diuturnamente
para fazer todo o processo junto com a Defesa Civil. Então, nós entramos na casa das pessoas, lavamos residências, corretores de seguros, como eu disse de novo, na Porto é fundamental e é para sempre. Nós levamos máquinas, eu levei notebooks para que eles pudessem seguir trabalhando, porque muitos perderam o escritório. Então, Sim, nós fizemos esse trabalho para poder ajudar a dar continuidade no trabalho dele. E mais, enquanto a gente estava preocupado com as pessoas, elas estavam preocupadas com a indenização. Então, nós iniciamos as indenizações de quem era segurado, independente de ver o veículo. Nós recebíamos os documentos, as transferências, acertamos, né, um processo junto com o Detran, que serviu ao mercado, e automaticamente a gente já transferia o carro para a companhia e fazia o pagamento ao cliente, independente. Então, situações como essa, né, esse profissional ele é de São Paulo, você vê, treinado para usar um bot, fazendo o salvamento. Nós estamos falando de ruas aqui, né? Não é um rio, sim. é uma rua que Não alagou, parece, mas é uma é rua. uma rua. Então, assim, 2 metros, 2,10 metros de água, e essas pessoas trabalhando em segurança, cuidando da quantidade de pessoas nos botes. Quer dizer, vocês vão ver outras imagens que trazem salvamentos. A moto aquática trabalhando intensamente distribuindo água. Esse é um veículo que a gente chama de Marruá, é um equipamento especial com uma tração muito forte para tirar veículos de locais alagados e realmente assim situações em que a gente tinha dificuldade de acessar a casa, esperando a água baixar, o que levou 40, 30 dias em algumas Muito situações. tempo. Lembrando que alagamento em São Paulo, por exemplo, nós vemos que ele acontece 2 horas da tarde, às 4 alagou tudo, em 1 hora, 2 baixa a água, você tira o carro e segue a vida. Aqui teve carro que ficou 30 dias embaixo d'água. Então, realmente uma Que era uma situação continuidade, né, não exato. parava de chover. Aí quando você achava que ia amenizar a situação, vinha mais chuva e aquilo, destroços. Isso implica muito na evacuação da água, porque não tem para onde a água escorrer, a água vai escorrer para onde se tudo quanto é buraco, tá com lixo, tá com destroço, tá com um monte de coisa, né. E eu tive a oportunidade de retornar a Porto Alegre 3 meses depois, e realmente, assim, a situação bem difícil de recuperação, Sim, mas um trabalho muito forte aí de todos os empresários, com o governo, prefeitura, defesa civil, um trabalho muito bacana para poder entregar novamente a cidade em condições de uso. Tirando aquelas que realmente desapareceram e não tinha mais como recuperar, e aí transferiram as pessoas, sim, foi todo um trabalho. Mas tudo isso nós fazemos com uma preparação. E esses profissionais que nós encaminhamos, eles também tiveram um acompanhamento psicológico da estrutura que a gente dedicou aqui de São Paulo, porque eles viram coisas muito difíceis, né? E vêm no dia a dia. Então a gente também tem que trabalhar com o psicológico para que eles possam cuidar sim, das pessoas e não internalizar aquela situação, mas sim partir para o próximo. Vale destacar que eles tinham tido um alagamento 3 meses antes dessas grandes chuvas, sim, onde perderam geladeira, fogão, máquina de lavar, itens básicos de uma casa. E nesse processo, os profissionais que nós levamos, nós recuperamos geladeiras, recuperamos fogões, coisas que eram peças mínimas. Às vezes você troca um equipamento eletrônico consegue e já. consegue já resolver. Então nós fizemos isso e a Porto ela investiu nesse processo para poder ajudar as pessoas a ter o seu bem de volta. Lavamos, limpamos e trocamos a peça necessária para colocar em condição de funcionamento. Tudo para quem era e quem não era cliente Porto, Sim. cuidando realmente junto com a Defesa Civil. Os corretores apoiaram demais, assim, uma classe mega importante, como já foi citado, mas que deram todo o apoio para que a gente doaram alimentos, doaram água, coisa que as pessoas precisavam muito. Então isso foi muito bacana, essa solidariedade do povo brasileiro, mas em especial a categoria corretores de seguros fazendo a diferença na vida das pessoas também. Sim, inclusive a gente tem também alguns vídeos de algumas coisas que ocorreram, assim como resgate de animais, também levando, seja pessoas para um local, assim, mais seguro, porque aquilo é muito mais sobre do que oferecer um serviço, é você oferecer a dignidade e a humanidade de volta para aquela pessoa. Exato. Principalmente um caso aonde a perda material é
menor das preocupações dela. Teve muita gente que perdeu a vida. Então, assim, você ter uma seguradora atuando de uma forma tão, assim, pertinente e focando não apenas no produto, mas também no humano, na pessoa, independente de ser segurado ou não. Exatamente, assim, toda essa jornada, né, na minha infância, eu vivi uma situação de alagamento, né, quando os meus pais compraram a casa pela primeira vez ali na vida deles, a primeira semana de mudança foi 1 metro de água dentro de casa, Nossa. então perdemos tudo. Eu estive no Rio Grande do Sul e foram 12 horas de viagem de carro para chegar, porque não tinha condições aéreas, né? E eu posso dizer para vocês que realmente assim foi uma situação calamitosa, porque atingiu independente da classe Sim. social, independente de ter ou não poder, independente de ser ou não empresário. E as pessoas se juntaram, o povo é forte, então tem condições sim de se ajudar para acolher no momento de dificuldade, porque bem material nem sempre é fácil, mas a gente recupera. A gente vai atrás. O povo brasileiro é forte, o gaúcho muito também pela Uhum. condição. E com todo o apoio, né? Corretor, sociedade, o governo do estado ali, a Defesa Civil, você vê situações como essa. Já disse, né? Aqui é uma moto aquática, as pessoas com medo da água subir, porque em algumas regiões elas estavam no primeiro andar, a água chegou no primeiro andar. Então aqui o cuidado é como que a gente ajuda as pessoas sem colocar o profissional em Em risco risco também, também. tá? Então, aqui algumas vezes a gente atrelava o bote para colocar os animais de estimação, que muitas das vezes estavam nas casas e não tinha ninguém, estava ali com fome, com uma situação bem difícil. Então foram muitas dessas ações e aqui as pessoas não tinham para onde ir. A situação era leva o alimento para tentar ajudar ela onde ela está. Sim, até porque aquilo vai ir para onde não Exato. tem para onde correr, não tem de onde sair. Então, é a atuação de uma seguradora em conjunto com o corretor que, querendo ou não, faz aquela ponte. Porque, assim, lógico, a seguradora está lá independente do corretor ou não. Mas você tendo uma pessoa que vai te dar a mão e te levar àquela solução, é muito mais fácil do que você procurar de uma forma individual. E o que é importante, as pessoas, e os corretores já têm oferecido, elas têm a condição, quando contrata o seguro, de colocar uma cláusula de alagamento. Foi criada justamente para essa situação. E nós percebemos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que uma fração mínima, mas muito pouca das pessoas que contrataram o seguro em algum Tinha. momento tinha essa cláusula de alagamento, que cobre algumas perdas, né? Então, por isso, de toda essa dificuldade ainda maior. E seguro residencial, cá para nós, né? É barato. Perto do bem que a pessoa tem, do patrimônio que ela tem ali, é um seguro muito barato comparado a todo o patrimônio que ela tem. Exato. E, Marcelo, pensando assim, quem nos ouve, né? Que dicas práticas a gente pode oferecer a eles para minimizar os riscos, agir corretamente no caso de um alagamento com seu veículo e o que fazer antes, durante e após esse sinistro ou essa incidência? Bem, são algumas dicas que eu acho que são fundamentais, eu diria quase que de ouro, que é primeiro as pessoas cuidarem da vida. Então, tá numa avenida, numa rua, tá de carro ou vai passar a pé, se está chovendo e tem risco de alagamento, não entre. E se estava nela e alagou de repente, procure sair rapidamente. Deixe o bem para trás. Por isso da contratação do seguro, porque o bem ele vai ser indenizado, claro, desde que sempre contratado o seguro total, colisão, incêndio e roubo, chamado compreensivo. Por isso o corretor de seguros para poder explicar e dar essa consultoria na contratação. Lembrando que mais de 98% dos contratos de seguro têm cobertura para alagamento, porque compram colisão, Sim, incêndio e roubo. Nesse ponto, procurar um lugar alto para sair e se tiver no carro, tiver condições de sair com o veículo, parar de se deslocar, ficando parado no lugar mais alto possível, tá? Nas residências, percebeu que a rua alaga, que a rua enche, a mesma coisa. Ou se dirigir para o piso superior, lembrando que em algumas situações, como a gente viu no Rio Grande do Sul, estar no piso superior não não protegeu. foi o Então, suficiente. dependendo da situação, sair da residência e ir para o lugar mais alto para poder garantir a sua segurança.
lembrando que depois, tendo o seguro, basta ligar para a sua seguradora, informar o seu corretor para que, tenha todo o suporte, todo o acompanhamento e continuidade do processo de atendimento, para falar sobre as coberturas, falar sobre a garantia e, claro, cuidar do processo de indenização. Na Porto, a gente cuidou desse processo de indenização o mais rápido possível, e há de se dizer que o mercado também se mobilizou para cuidar, né, dessa parte e ajudar as pessoas a recuperar, a colocar seu bem de volta. E sem dúvida que no processo seguinte, é procurar realmente contratar um seguro com mais coberturas, com mais garantias, porque o seguro, ele é para não ser utilizado. Mas, quando precisar, você ter todas as garantias e ter todas as coberturas. E, de novo, o profissional qualificado é o corretor de seguros para dar toda a assessoria e suporte. E nós vamos trabalhando o tempo, com toda assim, segurança, de acompanhar o desenvolvimento dessa situação climática, para que a gente possa, primeiro, né, na Porto a gente procura, informar os consumidores nessa época entre outubro e março, abril, que são de grandes, períodos de chuvas, nós procuramos avisar, os consumidores e os corretores dos períodos, né, "Olha, essa semana, dia tal, tem mais chuva", então nós avisamos, nos aplicativos, né, no aplicativo da Porto, Inclusive eu recebo também. avisamos por e-mail, e a ideia é gerar realmente essa preocupação para que as pessoas procurem agendar o compromisso em outro horário, mudar o dia, mudar, né, pela manhã é mais tranquilo do que à tarde, isso é comum, né. Então, é super importante que esses avisos sejam acolhidos e as pessoas cuidem, porque você evita uma perda, um risco de vida, um dano maior em relação ao todo. Então, esse é um item muito importante para nós e esse aviso, acho que ele é fundamental. É isso, Marcelo. Aí a gente tem essa questão da tecnologia trabalhando a nosso favor, né? Essa é a grande verdade, Exatamente. né? Então a gente tem que se aproveitar disso. E levando isso em consideração, quais são as tecnologias que a Porto tem, que você poderia falar, né, para auxiliar o consumidor, auxiliar o ouvinte numa situação de emergência, né? O que que Excelente. é possível, né? Tá. Bom, primeiro, nós temos o aplicativo da Porto, lá está reunido todos os nossos produtos, inclusive dele ele pode acessar também o do Porto Saúde, que também é o único aplicativo que a gente tem fora do aplicativo padrão da Porto. E no aplicativo ele consegue fazer todo o tratamento de seguros, banco, as soluções de atendimento de assistência, o cartão de crédito, toda esta operação, né. E a Porto Serviço também está destacada lá justamente para que ele possa comprar serviço, independente de ser ou não cliente da Porto. Nós temos o WhatsApp, que também é muito utilizado. O WhatsApp, ele é fácil, ele tem todo o processo de envio de localização e, principalmente, uma dinâmica muito simples de abertura de serviço, tanto para automóvel quanto para residências. E, inclusive, está disponível para compra de serviço avulso. Sim, e agregar um valor aí, porque assim, normalmente quando acontece alguma coisa e você tendo o WhatsApp em mãos, às vezes você não sabe nem a localidade que você está, porque o atendente, quando você liga, te pergunta qual o endereço que você está, e Exato. você não consegue identificar. Ali não, ali você manda através do Maps, né? Você Isso, manda a localização em tempo isso aí. real, Já onde consegue a achar. seguradora agiliza todo esse processo de atendimento. É Exatamente. fantástico, é E é fantástico. simples, está na mão, Tá na... todos utilizam o WhatsApp. Sim. Agora, tem as pessoas que não gostam, então a gente tem o telefone, né, o 333 Porto e outros que sejam acessíveis para as pessoas ligarem e abrir o serviço também, e até pelo site ele pode acessar, caso ele queira acessar e fazer do computador, ele também pode, né. E por fim de tudo, menos assim, acho que, não por importância, mas principalmente sempre é comunicado, ele também pode ligar para o corretor e falar: "Olha, eu preciso de uma assistência Sim, e eu quero ligar para você primeiro". Isso acontece muito, a gente muito. percebe, né, mas o principal é usar o canal da seguradora, porque ele já agiliza, a gente já consegue sair e o corretor é informado de tudo, para que ele sempre possa acompanhar, tá bom? Então esses meios digitais, inclusive, ajudam para que nós possamos informar sobre essa questão do clima,
sobre outras preocupações e outros pontos que são relacionados à segurança do consumidor, para que ele também se previna. É uma maneira de se precaver aí de situações críticas do dia a dia relacionadas a essa parte climática e outras. E Marcelo, mais uma coisa, como que você vê a visão da Porto, né, sobre essas tendências, inovações para a proteção, lógico, total de outros bens, mas principalmente a proteção da vida e do patrimônio seguro alto, né, considerando essa crescente instabilidade climática que a gente tem? Bom, primeiro, na Porto, nós temos uma preocupação e ela é muito também compartilhada e trazida pelos corretores, que é a inclusão securitária. Se nós observarmos, aproximadamente hoje temos 20 milhões, um pouco mais de veículos segurados, de uma frota com mais de 60, 70 milhões de carros rodando no país. Então veja que há uma oportunidade enorme de comprar seguros. E volto a dizer, o corretor de seguros está apto a te dar várias opções para encaixar no bolso e você comprar uma cobertura securitária. Então nós temos desenvolvido produtos como um Azul Seguros, que é um produto que tem menos garantias, mas são as mínimas necessárias para cobrir as necessidades de um cliente, de um consumidor que está entrando no seguro. A gente tem o produto Itaú com outras oportunidades, e ele pode comprar a cláusula de acordo com a necessidade dele. Viaja mais, o corretor vai oferecer uma cláusula mais completa, portanto, um preço um pouco maior. Viaja menos, uma cláusula acessível ao bolso, né? E podendo pagar em até 12 parcelas, o que é super importante, porque cabe no bolso. Seguro residencial. Hoje nós temos um percentual muito baixo das residências seguradas. Quer dizer, acho que menos de 20% hoje tem seguro. Isso é muito pouco. Portanto, vale a pena contratar um seguro de residência. A pessoa vai num apartamento, vai pagar um seguro 300, 400, R$ 500, dependendo da situação, vai pagar 1.000. Até o que ele agrega, né? Ele não Exato. agrega apenas o seguro, né? Ele agrega assistências que são tão fundamentais para o dia a dia. Parou a máquina de lavar de funcionar. É o Isso básico, é a básico. Você responsabilidade não sabe civil. arrumar? O filho desceu, quebrou o vidro da academia, a Sim, O responsabilidade que civil acontece cobre, bastante, né? e o corretor explica isso. exato. Então, o custo-benefício é É muito muito alto, grande, né? né? E na parte, excepcionalmente de assistência, a gente tem trabalhado muito para cuidar da agenda da casa do cliente. Por Sim. quê? O cliente, o corretor, ele acessa o consumidor, vende o seguro, vende a proteção e todas as coberturas, saúde, empresarial, frota e tudo mais, e tem ali, por exemplo, a casa do cliente, que tem equipamentos de ar-condicionado que precisa de uma limpeza minimamente anual, né? Onde tira ali toda a parte de ácaro, de bactérias, sujeira, toda a parte de aquecedor a gás, que tem um risco de vazamento, um risco de dar pane justamente no inverno, quando precisa. Então, nós também estamos vendendo esse serviço, inclusive, volto a repetir, para quem não é cliente de seguros ou da Porto. Então, é um produto aberto ao mercado. Além disso, ele pode comprar limpeza de sofá. Imagina, tem um pet, o pet sujou ali, precisou fazer uma limpeza, não conseguiu, nós fazemos a limpeza de sofá também. Impermeabilização, para tentar eliminar isso de vez, né? Aí você cuida do sofá. Então, instalar uma fechadura digital tá super, super na moda, as pessoas não querem mais carregar a chave. Não. Então, seja ela de sobrepor, seja ela de embutir, a gente tem também o serviço de instalação. Ou seja, é uma maneira de ajudar com que o corretor tenha todo esse leque de coisas para oferecer para o seu cliente e, naturalmente, de novo, cuidar da agenda da casa, porque todo mundo precisa limpar um colchão, higienizar todo ano, são coisas que cuidam da vida, da saúde do cliente. E, de novo, né, o corretor, com esses mais de 45 mil corretores trabalhando com a Porto, confiando, cuidando, que nos trouxe até aqui, é fundamental dizer que são produtos que encaixam no dia a dia da sua conversa com os clientes.
é fundamental. Basicamente, a Porto Serviço como um Pereirão 24 horas, né? Exatamente. Entrando aí para auxiliar em tudo que é necessário. Lembrando que a gente começou com o Zé Porteiro Aí, ó. há muitos anos Viu atrás. só? Então, exatamente. Foi só evoluindo. Então, Marcelo, infelizmente a gente já está chegando no final de mais um programa. Esse programa que você trouxe insights valiosíssimos, tanto com a sua participação na Porto, quanto a Porto Serviço em si, apresentando tudo que a Porto oferece e o que ainda vai oferecer, que assim, uma caminhada muito longa, né? E também a gente quer te dar um presentinho. Puxa, A gente aqui do Seguros Pod. muito obrigado. Vou abrir aqui Ah, já, por porque favor, presente a gente já mostra para todo mundo, já né? Vou ficar aqui mostra. encantado, né? Ó, que chique, hein? Olha só. Uau, Porto Serviço já, hein? Olha que bacana. Já dá para usar no dia a E o dia. principal, né? Seguros pode. Só não pode ficar sem. Só não pode ficar sem. Então, parabéns pelo programa, sucesso sempre. A linguagem, para descomplicar essa linguagem de seguros, que apesar desses muitos anos, a gente sempre vê uma linguagem nova, mas ela ainda é rebuscada demais para a necessidade do cliente que quer Sim. simplesmente contratar um seguro, quer saber o que Uhum. cobre e o que garante. Então, parabéns pelo programa. Parabéns pelo trabalho e olha, super obrigado, muito feliz aí com a primeira caneca Porto Serviço que eu ganho aí. Aí, ó. Desde que nós lançamos a Primeiro, empresa. Muito alguma obrigado. coisa tem que ser primeiro. A gente veio aqui para inovar um pouquinho. A gente veio para facilitar em tudo, né? Então, assim, seguros pode, só não pode ficar sem. A gente, como iniciante desse novo modelo de programa, a gente só tem a agradecer a sua presença, a sua participação, aceitar o nosso convite, né? Meio que inusitado, porque quando você vê um programa desse, você fala, né? A gente vai falar sobre o assunto Porto Serviço, e foi o primeiro entrevistado nosso também. Você está sendo o nosso Obrigado. primeiro entrevistado. Prazer. Muito Então, obrigado pelo- é uma honra muito grande para mim, como amigo seu, ao longo desses anos todos. E a gente fica muito, muito, muito feliz em ter você como parceiro, em ter você lá nos atendendo. E sempre que eu precisei também, como corretor de seguros, sempre que eu pedi sua ajuda, sempre nos ajudaram e muito com os nossos clientes. Então, a gente só tem a agradecer nesse momento, né? E seguirmos aí esperamos, né? Em franca expansão, crescimento e que o programa atinja tudo aquilo que a gente idealizou, que é justamente atingir essa linguagem simples e objetiva para o consumidor e para o ouvinte, para que ele entenda a necessidade do seguro. E claro, né, a gente não pode esquecer, Marcelo, eu quero uma mensagem final, né, para esse telespectador que ficou aqui durante todo esse programa, que teve insights maravilhosos, que eu tenho certeza que vai usar para alguma coisa, não é possível. Então, eu queria uma mensagem final sua. Muito bacana. Bom, antes, sigam, né, o Seguros Pod, né, porque é super importante. Eu acho que é uma linguagem que vai descomplicar aí o entendimento de muitas coisas. Eu já estou seguindo, então Ah, eu até vi hoje, já notificou. estou lá junto, né? E a mensagem que eu deixo é que, primeiro, né, o cuidado com a vida, ele é fundamental. E na Porto, nós lidamos com a vida. Independente do produto, pode ser até um investimento, pode ser um previdência, mas inicialmente a vida. E na Porto, o corretor é para sempre. E seguros somente com o corretor, porque nós confiamos, sabemos de toda a qualidade, sabemos do que ele entrega e principalmente do quanto ele acolhe o cliente, o consumidor no dia a dia. Então, no nosso negócio, Porto e a Porto Serviço está para servir o consumidor, independente de ter um produto de seguro de automóvel, qualquer outro tipo de produto. Às vezes as pessoas não querem ter um carro, mas tem lá um seguro de vida. Então, nós estamos para serviços em qualquer situação, sendo ou não cliente da Porto. E eu desejo a todos que cuidem-se, porque as questões climáticas vieram para ficar. Depende de nós cuidarmos e evitarmos essas situações ou regiões que são mais críticas, principalmente em períodos que são, né, mais longos, falando ali especialmente de outubro até março, abril, dependendo do ano, né? E acompanhar aí toda a divulgação da atualização da situação climática do país como um todo. E muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada, e é aquilo, né? Seguros não é um gasto,
é um investimento. Então, você que assistiu esse programa, agradecemos muito a sua presença aqui. Agradecemos de novo a presença do Marcelo e eu e o Claudemir aqui, mais um programa. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @segurospod, assim como o Marcelo falou. Então, curte, compartilha, manda pro vô, manda pra avó, manda pra tia, na sua plataforma preferida, na hora que você quiser e da forma que você quiser. Certo, Claudemir? Perfeito. Até a próxima. Seguros pode, só não pode ficar sem. Até a próxima.